Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na primeira semana do PET volume 2 e nós vamos estudar, pessoal, potenciação e radiciação para você responder aí a atividade 1 do seu PET volume 2. Então venha comigo, pessoal, para a gente aprender este conteúdo e para a gente resolver aí esta atividade. Mas antes de eu prosseguir, já quero pedir para você se inscrever neste canal. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreva. Deixar também aí um like no vídeo. E no final, pessoal, faça aquele comentário que é para ajudar ainda mais na divulgação deste canal. Eu conto com a sua parceria e estou esperando o seu comentário, tá certo? Então estou esperando a sua participação aqui nos comentários. Então vamos para o conteúdo, pessoal, porque é de extrema importância a gente saber então aí potência e radiciação para responder a atividade da semana 1. Pessoal, potência, pessoal, é o resultado de um número elevado a um expoente. Como assim, professor, um número elevado a um expoente? Bem, nós temos aqui, ó, um número que nós vamos chamar de base. Ele está elevado, ou seja, acima dele tem um outro número que nós vamos chamar de expoente. E a potência é o resultado, ou seja, é a multiplicação da base por ela mesma quantas vezes for o expoente. Para achar o valor da potência, basta multiplicar a base por ela mesma quantas vezes for o expoente. Exemplo, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, pessoal, é a mesma coisa de eu colocar esse 2 5 vezes separado por um sinal de multiplicação. Então eu vou repetir o 2, ou seja, eu vou multiplicar 2 por ele mesmo 5 vezes. Como assim? Vamos lá, vou colocar assim, ó. O 2 multiplica por ele, que multiplica por ele, que multiplica por ele, que multiplica por ele. Ou seja, o 2 está multiplicando por ele mesmo a quantidade de vezes que for o expoente. E se você multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, nós vamos achar 32. Então eu posso dizer que 2 elevado a 5 é 32. Beleza? Olha outro exemplo. Calcule 10 elevado a 8. Significa que vai ser 10 vezes o próprio 10, 8 vezes. Ou seja, 10 vezes 10, 8 vezes. Então vai ficar 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. E nós vamos ter aqui, pessoal, 100 milhões. Tá certo? Ó, nós vamos ter aqui 100 milhões. Vamos lá, pessoal. Outra coisa que nós vamos aprender é potenciação de base negativa. Quando a gente tem potência, pessoal, e a base, que é o número que está elevado ao expoente, ou seja, a base é o número que está carregando outro número nas costas. Se ela for negativa, nós vamos ter que olhar o expoente. Se a base aqui é negativa, geralmente vai vir entre parênteses. Se a base é negativa e o expoente for ímpar, o resultado final vai ser negativo. Assim, ó, nós vamos pegar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos mais, com menos menos, com menos mais, com menos menos. Menos e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. O resultado é menos 32. Por que menos 32? Porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Se a base for negativa e o expoente for par, o resultado final é positivo. Ou seja, tá vendo? A base continua negativa, porém o expoente agora é par. Se o expoente é par, o resultado final é positivo. Então fica assim, ó. Menos 10 vezes 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 menos 10. Menos com menos mais com menos menos, com menos mais, com menos menos, com menos mais, com menos menos, com menos mais. E 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, o 10 vezes ele mesmo 8 vezes, vai dar este valor numérico aqui, pessoal. Nós vamos colocar aqui à frente, tá certo? No caso, nós temos 100 milhões. Agora nós vamos ver, pessoal, potenciação de expoente negativo. Agora não é mais a base, é o expoente. Quando o expoente é negativo,
Para a gente resolver essa situação, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter a base e fazer com que o expoente fique positivo. Então, assim, ó, 2 elevado a menos 2, nós vamos inverter a base. Como aqui abaixo do número de qualquer número tem um 1, né? A gente vai colocar 1 sobre 2, ou seja, era 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, ou seja, o expoente agora fica positivo. Agora você vai pegar o de cima e elevar a 2 e o de baixo elevar a 2, ou seja, o de cima elevar ao expoente e o de baixo elevar ao expoente positivo. Então vai ficar 1 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. 1 elevado a 2 é o 1 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, 1 vezes 1. E o 2 elevado a 2 é o 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Ou seja, 2 vezes 2. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. A resposta, pessoal, é 1 sobre 4. Então, é assim que resolve quando o expoente é negativo. Pessoal, nós vamos ter também aqui a propriedade da potenciação. Então, na potenciação, pessoal, se a gente tem multiplicação de mesma base, mesmo que os expoentes sejam negativos ou iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Por exemplo, um número a elevado a x está multiplicado por um número a elevado a y. Como é que a gente resolve? A gente conserva o número a e soma os expoentes x mais y, ou seja, x mais y. Vou pegar um exemplo aqui. Então, vamos lá, um exemplo numérico. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 5. A gente conserva o 2 e soma 3 mais 5. Isso é igual a 2 elevado a 8. Uma outra propriedade, na divisão de potenciação de mesma base, a gente conserva a base e subtrai o expoente. Ó, um número a elevado a x está dividido pelo número a elevado a y. Então, a gente conserva a base a e subtrai x menos y. Pronto, um exemplo numérico para você compreender. Vamos lá, ó. 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado a 5. Então, vai ficar, isso é igual a 2, 3 menos 5. 2, isso é igual a 2 elevado a menos 2, seria a resposta para esse exemplo. E quando a gente tem potência de potência, ou seja, um número elevado a x elevado a y, então nós vamos multiplicar aqui os expoentes. A gente conserva a base e multiplica x vezes y. Um exemplo, nós podemos ter aqui, ó, 2 elevado ao cubo elevado a 5. Então, vai ficar 2, conserva a base, 3 vezes 5, 2 elevado a 15 será a resposta. Então, nós temos aqui algumas outras propriedades. Quais são? Qualquer número elevado a zero, pessoal, é igual a 1. Tá vendo? Qualquer base elevada a zero é 1. Então, 2 elevado a zero, 1. 50 elevado a zero, 1. 200 elevado a zero, 1. É uma propriedade também, a gente tem que saber disso. E qualquer base elevado a 1 é igual à própria base. Então, 1 elevado a 1, 1. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. 4 elevado a 1, 4. Beleza? Agora nós vamos ver, pessoal, potenciação de expoente fracionário. Ou seja, nós temos uma base A que está sendo elevada a uma fração. Ou seja, o expoente agora é uma fração. Como é que a gente resolve isso? Então, ó, A elevado a x sobre y. Para a gente resolver uma situação como essa, pessoal, a gente vai criar uma raiz, vai colocar esse a aqui dentro, esse y, que é a parte de baixo da fração, ele vai ser o índice da raiz, e esse x, que é o numerador da fração, aqui do expoente, vai ser o expoente dessa base. Então, vai ser, ou seja, vai ser a raiz de a elevado a x de índice y. Tá certo? Professor, não estou entendendo não. Beleza, vamos entender. Nós temos aqui, ó, 2 elevado a 6 sobre 4. A gente cria a raiz, coloca o 2 dentro. A parte de cima, que é 6, a gente põe aqui. E a parte de baixo, que é 4, a gente põe aqui dentro. Então, fica raiz quarta de 2 elevado a 6. Então, eu ainda posso dizer, ó, raiz quarta de 2 elevado a 6 é 64. Então, eu tenho a resposta aqui, ó, raiz quarta de 64. Agora, professor, como é que eu calculo isso daqui? Raiz quarta de 64. E aí entra o outro conteúdo dessa semana, que é radiciação. Então, radiciação. O que é radiciação, pessoal? Vamos conhecer as partes da raiz. O número que vem aqui dentro, pessoal, é chamado de índice. Ó, tá vendo? Esse y é chamado de índice. Esse dispositivo nós vamos chamar de radical. E o valor que vai dentro do radical nós vamos chamar de radicando. E o resultado é a raiz. Então, raiz é um número que
que multiplicando por ele mesmo, índice vezes gera o resultado radicando. Ou seja, se você multiplicar essa raiz por ela mesma, esse tanto de vezes aqui, nós vamos encontrar o radicando que é A. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá. Eu tenho aqui raiz de 25. Qual é o número? Quando não aparece nada aqui, pessoal, ó, dentro do índice, significa que é 2. Então, o índice tem que ser maior igual a 2, tá certo? Não pode ter aqui índice 1, não existe. O maior índice que existe, o menor índice que existe é 2. Então, todos os índices são maiores ou iguais a 2. Quando não aparece nada aqui é porque é 2. Então, raiz quadrada de 25. Nós falamos raiz quadrada porque é 2. Raiz quadrada de 25 a gente quer saber qual é o número que multiplica por ele mesmo duas vezes que dá 25. É o 5. Ó. 5 vezes 5 dá 25. Raiz de 9. Qual é o número que multiplica por ele mesmo duas vezes, né? Vou usar o número duas vezes, ele vezes ele, que dá 9. 3. Raiz de 36. 6. Raiz de 49. 7. Ou seja, 7 vezes 7, 49. Raiz de 81, 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, nós já sabemos, pessoal, em séries anteriores, que a raiz quadrada é a multiplicação de um número por ele mesmo, que vai ser igual ao radicando. Agora, nós vamos ver hoje como é que a gente resolve, né, macetes aí para resolver raiz exata que a gente ainda não conhece. Por exemplo, esses números aqui fica mais fácil, a gente já tem uma noção com base aí na tabuada. E se eu perguntasse assim, qual é a raiz de 324, um número maior? Pessoal, existem alguns macetes para a gente resolver raiz quadrada, né? A raiz aí de índice 2. Qual é? O primeiro passo, você vai eliminar o penúltimo número do radicando. Tá vendo aqui, ó, raiz de 324. O penúltimo número é o 2, eu eliminei. Certo? Tá ficando aqui o 3 e o 4. O segundo passo, calcule a raiz exata do último número do radicando ou uma raiz exata de um número abaixo, mais próximo do último dígito. Então, como o último dígito aqui é 4, existe raiz para ele. Qual é a raiz de 4? É 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Beleza. Então, calculei aqui a raiz do último número, que é 4. Se, pessoal, esse último número não desse uma raiz exata, você ia calcular a raiz de um número mais próximo dele, abaixo. Por exemplo, se aqui fosse um 8, a raiz mais próxima exata de 8 é a raiz de 4, seria 2, certo? Porque a raiz de 6 não é exata, de 5 não é, de 7 não é. Você ia calcular a raiz de 4. Terceiro passo, calcule a raiz exata do número formado pelos algarismos restantes do radicando, ou uma raiz exata de um número abaixo, mais próximo. Tá vendo? Ó, o que sobrou aqui foi 3. Qual é a raiz de 3? Não existe raiz de 3. Então, nós vamos calcular de uma raiz exata mais próxima de 3. Ou seja, é a raiz de 1, que é exata. Pronto, 1. Nós encontramos aqui agora, ó, para 3, nós encontramos o resultado 1. E aqui, para o 4, resultado 2. Para saber agora quais são as possíveis raízes, basta eu juntar aqui, ó. Para saber a possível solução, eu junto os valores formando o número 12. Tá vendo? Ó? O 1 daqui com o 2 vai formar aqui 12. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos manter esse 1 e vamos pegar a diferença desse 2 para 10. 2 até chegar em 10 falta 8. Então o próximo número pode ser 1 e o 8, 18. Então o resultado, pessoal, vai ser 12 ou 18. Então nós vamos ter que multiplicar agora 12 vezes 12 ou 18 vezes 18 para ver se a gente consegue chegar em 324. Então vai ser uma das duas, ou 12 ou 18. Isso é um macete que ajuda você aí a ganhar tempo na resolução de raiz. Mas você pode calcular qualquer tipo de raiz, só que para calcular qualquer tipo de raiz, o procedimento é outro, né? Por exemplo, raiz cúbica de 27. Como é que a gente vai resolver raiz cúbica de 27? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer, pessoal, é fazer a fatoração desse número que está aqui dentro do radical, que é o radicando, que é o número 27. Se a gente fatorar o 27, pessoal, como é que a gente fatora? A gente coloca o 27 e começa a dividir pelos números primos. 27 não dá por 2, 27 dá por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 por 3, 3 e 3 por 3 vai dar 1 aqui e a gente para. Então a gente fatorou e achou que 3 elevado ao cubo. Ó, 3 vezes 3 vezes 3. Pronto. A gente junta, pessoal, na mesma quantidade do índice. Junta de 3 em 3. Então vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 3 elevado a 3. Quando a gente tem aqui o índice igual ao expoente do radicando, a gente pode cortar, elimina a raiz,
vai sobrar 3. Então eu posso dizer que raiz cúbica de 27 é 3, ou seja, eu vou juntar de 3 em 3 e colocar fora da raiz. Quer mais exemplos? Vamos lá. Tenho aqui, ó, raiz quarta de 32. Como é que a gente resolve? Vamos fatorar o 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Como a gente vai juntar de 4 em 4, porque o índice aqui é 4, vai ficar assim, ó. 2 elevado à quarta, porque eu tenho que pegar 4 números iguais aqui para ficar fora. E o outro não vai ter mais para juntar com ele. Então vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes 2. Então, esse 2 aqui elevado à quarta, ele sai para fora, porque vai cortar ele com esse daqui. Então ficou 2 fora. Só que esse 2 aqui não tem como cortar, então ele vai ficar dentro da raiz quarta. Então vai ficar 2 raiz quarta de 2. Este é o resultado. Veja aqui agora, raiz cúbica de 864. Mesma coisa, 864 ó, por 2, 432, por 2, 216, por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3 por 3, 1. Como é raiz cúbica, nós vamos juntar de 3 em 3. Ó. Então nós vamos ter 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, porque foi o que sobrou, vezes 3 elevado ao cubo, ou seja, 3 elevado a 3. Como aqui é 3, a gente juntou de 3 em 3, ó, o expoente de 3 aqui nós vamos tirar tudo que é expoente de 3, nós vamos tirar fora da raiz. Ó, o 2 vai ficar fora, o 3 aqui também vai ficar fora, nós vamos eliminar. Vai sobrar 2 ao quadrado, que não tem como cortar. Ele fica dentro da raiz elevada ao cubo, ou seja, a mesma raiz aqui. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. 2 vezes 3 é 6, raiz cúbica de 2 elevado a 2 é 4. A resposta é 6, raiz cúbica de 4. Ok? Nós vamos ter também aí, pessoal, as propriedades da radiciação. A primeira delas diz o seguinte: raiz n de a elevado a n, ou seja, quando a gente tem um radicando elevado a um expoente n, e esse expoente é igual ao índice, o resultado vai ser igual ao radicando. Então, por exemplo, vou pegar aqui o valor numérico. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. O resultado é 2, é o próprio radicando. Eu vou eliminar isso daqui. Raiz de um radicando a, né? Raiz n, enésima raiz de a elevado a m. Então, a gente pode transformar isso daqui numa base fracionária, ou seja, a m sobre n, certo? Esse n vai ser aqui o índice e esse m vai ser o expoente do radicando. Pronto. Um exemplo numérico. Vamos lá. Raiz cúbica de 2 elevado a 2. É a mesma coisa que 2 elevado a 2 terços. Pessoal, nós temos aqui agora, ó, enésima raiz de a elevado a m. Se a gente multiplicar esse índice por um número e multiplicar este expoente por um número, nós vamos encontrar uma semelhança de raiz. Então, enésima raiz de a elevado a m é a mesma coisa que enésima vezes p raiz de a m vezes p. Se eu resolver isso daqui e isso daqui, vai dar o mesmo resultado. Como assim, professor? Veja. Vamos imaginar aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 2. Se eu multiplicar essa raiz por 2 e esse expoente por 2, nós vamos ter 3 vezes 2, raiz de 2 elevado a 2 vezes 2. Se eu resolver aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 2, 2 vezes 2, 4. De 2 elevado a 4. Eu posso dizer que raiz sexta de 2 elevado a 4 é o mesmo valor que raiz cúbica de 2 elevado a 2. Ou seja, são semelhantes aqui. Multiplicação de raiz de mesmo índice. A gente conserva a raiz do mesmo índice e multiplica o radicando. A vezes B, tá vendo? Então, um exemplo numérico, nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Vai multiplicar raiz cúbica de 3 vezes 9 e raiz cúbica de 3 vezes 9 é 27. Pronto, o resultado, raiz cúbica de 27. Raiz e raiz. Pessoal, para a gente resolver raiz e raiz, ó, a gente conserva aqui o radical, multiplica o índice dividido pelo radical da segunda. Então, nós vamos ter aqui, ó, um exemplo numérico. Quarta raiz de raiz cúbica de 4. Então, conserva aqui o radical. 4 vezes 3, multiplica aqui os índices. 4 vezes 3 é a raiz, né? 4 vezes 3 é a raiz de 4. Então, 12ª raiz de 4 vai ser o resultado. Ok? Pessoal, outra coisa que nós vamos aprender aí nesta semana são os múltiplos de um número. Múltiplos, pessoal, são todos os resultados obtidos pela contagem de intervalo deste número. Por exemplo, se eu quero contar de 4 em 4, ó,
0, 4, 8, 12, todos os números obtidos, pessoal, são chamados de múltiplos, ok? Múltiplos são os resultados obtidos pela contagem de um intervalo. E o mínimo múltiplo comum é o menor valor igual encontrado na contagem de dois intervalos. Por exemplo, se eu quero contar de 4 em 4, ó, eu vou ter aqui vários valores que eu vou encontrar nessa contagem. Se eu contar de 2 em 2, eu também vou ter vários elementos aqui de 2 em 2. Ó, 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. O mínimo múltiplo comum é o primeiro número que tanto nessa contagem como nessa aparece. Então, no caso, é o 4. Ó, o 4 aparece nas duas e é o primeiro valor que aparece nas duas, ok? Mas como calcular, professor? Como fazer o mínimo múltiplo comum de números maiores? Como a gente faz? Por exemplo, 2 e 4 é igual a 4 aqui, o mínimo múltiplo comum. Para a gente fazer, a gente coloca assim, ó, a gente faz a fatoração dos dois juntos. 4 e 2 dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ficou 2 e 1, 2 por 2 dá 1. 1 a gente não divide, a gente coloca 1. Então a gente multiplica aqui a fatoração. 2 vezes 2, 4. Então o menor valor aí, né, o mínimo múltiplo comum desses dois números é o 4, tá certo? E divisores de um número? Divisores, pessoal, são todos os números que divide outro sem deixar resto. Por exemplo, nós temos aqui, ó, divisores de 10. O 1 divide o 10, o 2 divide o 10, o 5 divide o 10 e o 10 divide o 10. Ou seja, divisores são os números que dividem outro sem deixar resto. Como é que a gente sabe os divisores de um número? É fácil, pessoal. Para a gente fazer os divisores de um número, a gente pega o número e começa a dividir pelos números primos. Só que primeiro a gente coloca um 1 aqui em cima, porque todo mundo divide por 1. Pronto, agora a gente pega 10 por 2, 5. 5 só dá por 5, que dá 1. Agora ficou aqui, ó, 1, 2 e 5. O que a gente faz? A gente começa colocando esse número, o 1. Colocou o 1. Pega esse 2 que está aqui e coloca ele primeiro, coloca o 2, e depois multiplica por tudo que vem antes. 2, o que vem antes do 2 aqui só 1. 2 vezes 1, 2. Beleza, a gente deixa aqui. Agora a gente vai pegar esse 5, certo? Vamos colocar o 5 aqui e multiplicar ele por tudo que vem antes. Ó, o 5 multiplicou aqui. O que vem antes do 5? Vem o 1 e o 2. O 5 multiplicou por 1 dá 5. Já está aqui, não precisa colocar. O 5 multiplicou por 2 dá 10. Não tem ainda, a gente coloca. Então, 1, 2, 5 e 10 são os divisores de 10. Tá certo? Maior divisor comum é o maior valor que divide dois números distintos, ou seja, dois números diferentes. Por exemplo, qual é o maior divisor comum de 5 e 10? Nós já sabemos que é 5. Agora, como é que a gente faz para saber isso? Pessoal, a gente coloca os dois aqui, faz a fatoração e circula os valores que divide os dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, vou colocar um aqui que é necessário. 5 e 10 dá por 2? Dá. Só que somente o 10 dividiu por 2, o 5 não dividiu por 2. A gente não circula o 2. Agora veja, 5 e 5 dá para dividir por 5. Tanto este 5 como este dividiu por 5. Tá vendo? 5 por 5 deu 1, 5 por 5 deu 1. Quando os dois números aqui, dessa parte da esquerda, divide pelo outro número da direita, nós vamos circular. No caso aqui ficou só um número, só o 5. Então o resultado é 5. Se tivesse mais número, a gente multiplicava um pelo outro, tá certo? Então chegamos aí a mais um final de vídeo aula. Espero que você tenha gostado. E com este conteúdo você será capaz aí de responder a atividade da semana 1 do seu PET volume 2. Eu conto com a sua inscrição, eu conto com o seu like, eu conto com o seu comentário. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.